Fala, Fogão! Fim da 36ª rodada pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. Infelizmente a gente teve uma nova derrota. O time do Botafogo se acostumou a só perder. É derrota atrás de derrota, vai empilhando o resultado ruim e o torcedor botafoguense continua vivendo esse martírio, que a gente está matematicamente rebaixado, mas o mínimo que a gente espera é que a gente pudesse encerrar esse campeonato com algumas vitórias. A gente nem lembra mais como é comemorar a vitória. E novamente a gente perde o jogo em jogadas de cruzamento. Foi assim durante todo o campeonato. Eu me arrisco a dizer aqui que pelo menos 80% dos gols que o Botafogo levou no Campeonato Brasileiro dessa edição de 2020 foi em jogada de cruzamento, pelo alto, por baixo, enfim. Basta o time adversário cruzar na área do Botafogo, que a gente sabe muito bem que o gol pode acabar acontecendo. E na partida de hoje foram 2 gols dessa maneira. A equipe do Goiás, que tem 2 centroavantes de presença, de grande área, o Rafael Moura e o Fernandão, logicamente, ia explorar esse tipo de situação, e a defesa do Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo de modo geral, não consegue anular esse tipo de jogada. Não tem a pressão para evitar o cruzamento. Primeiro ponto para você não tomar gol de cruzamento é não deixar cruzar. Mas todo time consegue cruzar contra o Botafogo. Todo time, sem exceção. Você pode pegar todos os jogos do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro e, sem exceção, todo mundo consegue encaixar um cruzamento. E, logicamente, lá dentro da área a gente continua vendo as mesmas falhas. Afinal de contas, o Benevenuto, por exemplo, falhou o campeonato inteiro. No primeiro gol do Rafael Moura, é brincadeira o que aconteceu. O Benevenuto estava a 2 metros de distância do centroavante. Já no segundo gol, além do cruzamento mais uma vez sair, o Canu errou e o Benevenuto mais uma vez errou. Ou seja, a gente tem os zagueiros ali dentro da grande área, mas não marcando ninguém. E isso, sinceramente, não é por conta de um time de garotos. Isso aconteceu ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Você sabe muito bem disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Foram falhas e mais falhas da mesma forma. O que me leva a chegar à seguinte conclusão. O time do Botafogo tem jogadores burros que marcam a bola e, além do que, são mal treinados. Porque você pode ser ruim, mas bem treinado. Ou seja, você consegue se posicionar, você sabe que não pode dar espaço para o centroavante, que numa jogada de bola aérea você tem que estar grudado no centroavante e não a 2 metros de distância dele. Mas no time do Botafogo isso não acontece. Nitidamente, os jogadores marcam a bola. E quando você marca a bola, logicamente, o mais natural é você sofrer os gols. Ou seja, o Botafogo passou o Campeonato Brasileiro inteiro fazendo a mesma coisa. Quem faz o gol é o jogador, não é a bola. Para a bola entrar na meta do Botafogo, algum jogador adversário tem que encostar nela. Mas, sinceramente, isso ficou totalmente em segundo plano durante todo esse Campeonato Brasileiro. Partida após partida, os mesmos erros. Então essa situação do Botafogo não conseguir corrigir tem que ser foco do próximo treinador. Sinceramente, não dá pra gente pensar em fazer uma temporada de 2021 cometendo os mesmos erros. Eu não aguento mais ver o Botafogo sofrer gol da mesma forma o tempo inteiro. O jogador pode ser burro, mas pelo menos que seja bem treinado. E isso nitidamente não aconteceu durante toda essa temporada de 2020. Não à toa, entra jogador, sai jogador, como o time veio sendo mal treinado, erra a mesma coisa. Os mesmos posicionamentos, o mesmo vacilo de marcar a bola e não o jogador. Ou seja, o próximo comandante técnico tem que focar em corrigir a defesa. Logicamente, fazer gol lá na frente é muito importante. E isso o Botafogo também precisa melhorar. Sendo muito realista, na verdade, o Botafogo precisa melhorar como equipe em todos os aspectos. A parte tática, a parte técnica, a parte de malandragem, tem muita coisa para ser trabalhada. Mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor botafoguense já não aguenta mais. É bola cruzada na área pra gente saber que alguma hora alguém vai errar. E isso acontece toda a partida. Toda a partida. Tem um amigo meu que até brinco com ele. Mais um gol de cruzamento que o Botafogo sofreu. E aí ele retruca. Se não tivesse cruzamento no futebol, o Botafogo podia ser líder. E a gente tem que aceitar a brincadeira. Afinal de contas, contra o Botafogo, quem dera fosse proibido realizar cruzamento. Infelizmente não é, e justamente por a gente não ter conseguido corrigir uma falha que se repetiu ao longo de todo o campeonato, o Botafogo tá aí na zona do rebaixamento. Não dá pra gente desconsiderar esse fato. Isso é um fato. O Botafogo, enquanto equipe, não consegue anular esse tipo de jogada. E todos os adversários, sabendo disso, atacam o Botafogo sempre do mesmo jeito. Enfim, em relação à partida, nem tem muito o que falar. É mais do mesmo. A gente tá doido pra esse Campeonato Brasileiro terminar. Sinceramente, eu não aguento mais. Eu assisto as partidas do Botafogo mais por uma obrigação nesse momento, porque o resultado é sempre igual. Sempre igual. A gente até torce, fica ali na expectativa. Hoje será que vem uma vitória? Mas nunca vem. E olha, pra gente poder voltar a vencer, muita coisa tem que mudar. Por isso que a torcida nesse momento
cobre as mudanças necessárias que já começam a acontecer no elenco, mas que isso seja mais acelerado. A gente precisa virar essa chave, já olhar para frente, imaginando como que vai fazer para o Botafogo ser competitivo numa Série B de Campeonato Brasileiro. O Carioca foi adiado o seu começo em alguns dias aí, ganhamos mais um período para poder preparar a equipe que vai fazer essa estreia no Campeonato Estadual. Logo na sequência tem Copa do Brasil e o Botafogo não pode nem sonhar em ser eliminado na primeira fase, porque precisa da grana, logicamente, e quando começar a Série B, que todas essas falhas que a gente sabe que o Botafogo comete há muito e muito tempo, que isso tenha sido resolvido. Porque caso contrário, a gente vai repetir na segunda divisão os mesmos erros da Série A do Campeonato Brasileiro. E olha, se for por esse caminho, pode ter certeza, o Botafogo não volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque a premissa básica para você fazer um campeonato de pontos corridos e mandar bem é você ter um sistema defensivo consistente e lá na frente saber criar e aproveitar as oportunidades. Caso contrário, você vai ser irregular no campeonato e não consegue o acesso. Precisamos mudar muita coisa. Então que esse planejamento possa avançar, que a gente continue fazendo as mudanças necessárias e anuncie o mais breve possível o treinador da próxima temporada. Esse treinador, junto do Eduardo Freeland, tem que pensar as contratações, tem que fazer essa limpa no elenco. A torcida do Botafogo não aguenta mais ver alguns jogadores ainda entrando em campo com a nossa camisa. Casos, por exemplo, do Kevin, do Benevenuto, do Nazário e tantos outros aí que a gente sabe não dá mais. Enfim, mais uma derrota, infelizmente virou rotina no Botafogo perder e a gente tem que mudar essa mentalidade. E tem que mudar mesmo. Não aguentamos mais ver o Botafogo empilhar derrota atrás de derrota. Temos que virar essa chave, pelo amor de Deus. Sinceramente, o botafoguense não merece passar por esse sofrimento. É o pior time da história do Botafogo. O que a gente mais quer, que mais deseja é se livrar dessas tralhas. É olhar pra frente, fazer um ano diferente pra enfim voltar a ser vencedor. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de tudo que aconteceu nessa partida? Sinceramente, nem cabe aqui ficar fazendo uma análise tão aprofundada do jogo. São vários erros repetidos, tudo aquilo que a gente viu ao longo de todo o campeonato. E hoje, sinceramente, nem dá pra trazer aqui grandes destaques assim em relação aos jovens jogadores que atuaram. O máximo que dá pra falar são defesas muito interessantes ali do Diego Loureiro. Fora isso, não teve nenhum destaque, nenhum jogador que realmente mereça um comentário, um elogio assim mais aprofundado. Enfim, deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito, que se inscreva no canal pra gente poder alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.